uma história de transformação, fé e segundas chances. Após enfrentar a maior prova de sua vida, um homem é tocado por Deus e percebe o verdadeiro valor das pessoas e da compaixão. Sua jornada de arrependimento e redenção inspira a todos ao seu redor e prova que o perdão e a fé têm o poder de reconstruir vidas. Rafael Brandão era conhecido como um empresário de sucesso. Dono de uma fábrica de móveis, ele acumulava fortuna enquanto era temido por seus funcionários. Rafael era ganancioso, frio e movido por metas. Para ele, pessoas eram números, e o lucro era a única medida de valor. A fábrica funcionava em ritmo frenético, e os trabalhadores, sempre sob pressão, raramente recebiam reconhecimento. Entre eles estava Gabriel, um homem humilde, de fé inabalável, que trabalhava na linha de montagem. Gabriel era grato pelo emprego, mesmo diante das adversidades. Ele acreditava que cada dificuldade era uma prova e que Deus estava sempre ao seu lado. Certo dia, durante uma inspeção na fábrica, Rafael encontrou um pequeno atraso no setor de Gabriel. Sem investigar a fundo, ele acusou o funcionário de negligência e decidiu demiti-lo imediatamente. Gabriel tentou explicar, dizendo que o atraso foi causado por uma máquina defeituosa, mas Rafael, irredutível, ignorou suas palavras. "Você está dispensado", disse Rafael sem emoção. Mesmo diante da injustiça, Gabriel manteve a calma. Antes de sair, ele olhou nos olhos do chefe e disse: "Senhor Rafael, eu oro para que o Senhor encontre paz em sua vida. Que Deus o abençoe." Aquelas palavras ficaram ecoando na mente de Rafael. Ele estava acostumado com revolta e mágoa, mas a serenidade de Gabriel o incomodava. Por que aquele homem, que acabará de perder o emprego, não reagiu com raiva? A pergunta começou a atormentar Rafael. Naquela noite, sozinho em sua luxuosa mansão, Rafael não conseguiu dormir. O rosto de Gabriel e suas últimas palavras o perseguiam. Ele se sentiu inquieto, como se algo estivesse prestes a mudar em sua vida. Assim começava a jornada de um homem em direção à redenção, marcada por eventos que o fariam repensar tudo o que acreditava sobre poder, riqueza e propósito. Rafael Brandão era um homem de contrastes. Enquanto na fábrica ele era implacável e duro, em casa, sua presença parecia mais distante do que impositiva. Sua esposa, Emília, era o oposto de sua visão de mundo, generosa, empática e completamente dedicada a ajudar quem precisasse. Ela organizava campanhas para arrecadação de alimentos, visitava lares de idosos e passava tardes ouvindo e confortando pessoas. Pedro e Amanda, os filhos do casal, herdaram o coração bondoso da mãe. Pedro, o mais velho, era estudante de medicina e sonhava em trabalhar como médico voluntário em comunidades carentes. Amanda, com apenas 16 anos, já ajudava Emília em suas ações sociais e sonhava em ser assistente social. Rafael, no entanto, desprezava a dedicação da esposa e dos filhos às causas sociais. Ele achava que aquilo os tornava ingênuos e frágeis. Muitas vezes, olhava para Pedro e Amanda e dizia: "Vocês estão perdendo tempo com isso. O mundo é duro. Se não souberem lutar por dinheiro, não vão sobreviver." As palavras frias e calculistas de Rafael magoavam Emília e os filhos, mas ela nunca desistiu de mostrar a ele o valor de ajudar ao próximo. Cuidar de pessoas não é fraqueza, Rafael. É força. O verdadeiro sucesso não está no dinheiro, mas na maneira como tocamos a vida das pessoas. Essas palavras irritavam Rafael, que se recusava a ouvir. Para ele, o sucesso era medido em metas alcançadas e lucros no final do mês. Mesmo com o abismo emocional entre ele e sua família, Emília nunca deixou de orar por Rafael. No silêncio de suas noites, ela pedia a Deus que abrandasse o coração do marido e mostrasse a ele o verdadeiro propósito da vida. No entanto, Rafael estava muito imerso em sua visão egoísta para perceber as sementes de mudança ao seu redor. Ele se preocupava apenas em expandir a fábrica, fechando contratos e controlando os custos, até mesmo às custas de sua ética. Enquanto Emília se dedicava à comunidade, Rafael continuava sua busca desenfreada por lucros. Ele via o coração generoso da esposa e dos filhos como um fardo, sem perceber que era exatamente essa bondade que o sustentava em momentos de vazio e frieza.
Os dias de Rafael Brandão eram sempre preenchidos por negociações, cobranças e decisões impiedosas. Ele acreditava estar no controle de tudo, mas sua saúde, silenciosamente, começava a lhe dar sinais de que algo não estava certo. No início, foram apenas dores de cabeça constantes e uma exaustão que não passava, mesmo após noites de descanso. Mas Rafael ignorou os alertas, convencido de que tudo podia ser resolvido com remédios e mais foco no trabalho. Certo dia, durante uma reunião importante na fábrica, Rafael começou a suar frio. Uma dor intensa irradiou pelo peito, e ele perdeu os sentidos, caindo no chão diante dos olhares atônitos dos funcionários. Foi levado às pressas para o hospital, onde o diagnóstico foi devastador: uma doença cardíaca grave, agravada por anos de estresse e negligência à própria saúde. Ao ouvir o médico dizer que sua condição era crítica e que ele precisaria de uma cirurgia arriscada para sobreviver, Rafael sentiu, pela primeira vez, o peso de sua própria mortalidade. A ideia de que poderia perder tudo, sua vida, sua família, seu império, o fez questionar tudo o que havia construído. Enquanto Rafael estava no hospital, Emília e os filhos se reuniram em oração. Ao lado de sua cama, Emília segurava sua mão e sussurrava: Deus não terminou a obra em sua vida, Rafael. Confie nele. Estamos aqui, orando por você. A princípio, Rafael rejeitava as palavras da esposa. Ele não entendia como ela podia ser tão serena em um momento tão desesperador. Mas, na solidão do leito hospitalar, algo começou a mudar. Ele encontrou uma Bíblia deixada por um dos capelães do hospital e, com relutância, começou a folheá-la. Uma noite, enquanto lia o Salmo 23, algo dentro dele se quebrou. As palavras: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, tocaram o coração endurecido de Rafael. Pela primeira vez, ele chorou. Não de medo, mas de alívio. Sentiu-se envolvido por uma paz inexplicável, como se Deus estivesse ali, segurando sua mão. Ao longo dos dias seguintes, Rafael começou a orar. Ele pediu perdão a Deus por sua arrogância e frieza. Lembrou-se das palavras de Emília sobre o valor da bondade e da generosidade e começou a enxergar a vida sob uma nova perspectiva. Ele percebeu que todo o dinheiro e poder que acumulou não poderiam salvá-lo, mas a fé e o amor que ele havia desprezado poderiam transformá-lo. Enquanto Rafael lutava pela vida, Emília e os filhos continuaram orando fervorosamente. Não pediam apenas pela cura de seu corpo, mas também pela transformação de seu coração. E Deus, em sua infinita misericórdia, estava ouvindo. Após a cirurgia, Rafael acordou com um novo propósito. Ele ainda estava fraco, mas sua alma estava renovada. Deus havia tocado o coração daquele homem endurecido, e ele sabia que nada seria como antes. Após meses de recuperação, Rafael Brandão voltou ao trabalho. No entanto, ele não era mais o mesmo homem. Seu coração, antes endurecido pelo desejo de poder e lucro, agora estava aberto ao amor e à compaixão. Ele começou a tratar seus funcionários com respeito e generosidade, ouvindo suas necessidades e valorizando suas contribuições. Suas ações começaram a inspirar aqueles ao seu redor, que percebiam a mudança sincera no chefe antes temido. Em um fim de semana, Emília o convidou para participar de uma campanha de arrecadação de alimentos e roupas para famílias carentes. Relutante no início, Rafael aceitou, desejando apoiar a esposa e os filhos em algo que antes desprezava. Ao chegar ao local, Rafael sentiu-se deslocado, mas foi tocado pela humildade e gratidão das pessoas que ali estavam. Entre as famílias que recebiam as doações, uma em especial chamou sua atenção. Um homem, vestido de maneira simples, empurrava uma cadeira de rodas onde estava uma menina com necessidades especiais. Ao lado dele, sua esposa segurava uma sacola com alimentos recém-recebidos. Havia algo naquela família que despertou algo profundo em Rafael, um sentimento que ele não conseguia explicar. Ele decidiu se aproximar. Ao chegar perto, o homem olhou para Rafael e, com um sorriso, disse: Rafael, é você? Que surpresa te encontrar aqui. Confuso, Rafael o cumprimentou, tentando disfarçar o fato de que não reconhecia aquele homem. Então, ele ouviu o nome que mudaria tudo: Gabriel.
Era o funcionário que ele havia demitido injustamente anos atrás. A lembrança atingiu Rafael como um raio. Ele ficou sem palavras enquanto Gabriel, com serenidade, começou a contar sua história. Depois que fui demitido, Rafael, minha vida mudou drasticamente. Eu não consegui outro emprego. Minha esposa teve que parar de trabalhar para cuidar de nossa filha, que tem necessidades especiais. Passamos por momentos muito difíceis, mas nunca perdemos a fé. Deus sempre nos sustentou. Rafael sentiu uma dor profunda no peito. Ele caiu de joelhos diante de Gabriel e, com lágrimas nos olhos, disse: Gabriel, eu fui um homem cego e egoísta. Perdoe-me por toda a injustiça que cometi contra você. Eu não tenho palavras para expressar o quanto me arrependo. Gabriel, com um sorriso gentil, o ajudou a se levantar e respondeu: Rafael, Deus me ensinou a perdoar, porque Ele nos perdoa todos os dias. O que passou, passou. Hoje eu só quero agradecer a Deus por nos colocar no mesmo caminho novamente. As palavras de Gabriel tocaram Rafael de maneira profunda. Ele percebeu que a verdadeira riqueza não estava em sua conta bancária, mas nas pessoas que ele havia negligenciado e nos laços que podia reconstruir. Inspirado pela fé e resiliência de Gabriel, Rafael decidiu que faria tudo ao seu alcance para ajudá-lo e sua família a recomeçar. A transformação de Rafael culminou em um gesto que mudou para sempre a vida de Gabriel e sua família. Tocada pelo reencontro, sua consciência e sua fé, Rafael convidou Gabriel para uma reunião na empresa. Desta vez, não era para oferecer um emprego comum. Rafael propôs que Gabriel retornasse à fábrica, mas agora como gerente, posição que ele sabia ser digna do caráter e experiência de Gabriel. Além disso, Rafael decidiu compensar todo o tempo em que Gabriel havia ficado desempregado. Ele pagou salários retroativos, garantindo que Gabriel pudesse reestruturar sua vida financeira. Mas o gesto mais marcante foi quando Rafael prometeu arcar com todos os custos do tratamento da filha de Gabriel, garantindo que ela recebesse os melhores cuidados médicos possíveis. No dia em que Gabriel retornou à fábrica, ele reuniu os trabalhadores e, emocionado, compartilhou seu testemunho. Eu quero louvar a Deus, pois Ele nunca abandona aqueles que confiam nele. Passei pelo deserto, mas sempre soube que Ele estava comigo. Hoje, vejo o cumprimento de suas promessas, e sou prova viva de que Deus transforma corações e restaura vidas. Rafael ouviu atentamente as palavras de Gabriel, sentindo-se cada vez mais fortalecido na fé. Ele percebeu que sua doença havia sido o canal pelo qual Deus o havia tocado, mostrando o verdadeiro valor da vida, que não estava em metas financeiras, mas em justiça, compaixão e amor. Rafael, agora um homem renovado, continuou sua caminhada na fé, tornando-se um exemplo de redenção. A história de Gabriel e Rafael ecoava na comunidade, inspirando outros a confiarem em Deus mesmo nas adversidades.